Olá, meu nome é Raquel Glória, sou cientista política e esse é o meu canal para questões políticas, polêmicas e acadêmicas. Pessoal, hoje mais uma vez o assunto é nacional mais amplo. Então, se você não é de Sete Lagoas, Minas Gerais, mas gosta de seguir esse canal, acompanhe e peça notificação da playlist Questões Nacionais, porque normalmente nesse canal eu trato de temas municipais de Sete Lagoas, que é a minha cidade, tá? Então, se você tá aqui, mas é de qualquer parte do Brasil ou do planeta Terra e gostar do conteúdo, se inscreve na playlist, tá? Questões Nacionais. E hoje eu vou tratar de um tema que eu já tinha tratado aqui nesse canal, mas eu cheguei a apagar o vídeo, né? Como todos os outros vídeos que eu apaguei. Mas eu acho um tema importante e eu resolvi trazer ele de novo, que é sobre o gerenciamento da miséria. A ideia de fazer esse vídeo foi porque eu estava zapeando no Twitter dessa vez, não foi no Instagram, e eu vi um vídeo de um recorte da CPI do MST. Eu não estou acompanhando essa CPI, então, na verdade, esse recorte apenas me deu a ideia, né, de fazer esse vídeo, me lembrou que eu tinha feito esse vídeo, que foi um vídeo bom e que, enfim, eu preciso retomar esse tema, e é por conta disso que eu resolvi fazer esse vídeo, né, sobre o gerenciamento da miséria. Eu vou mostrar o recorte para vocês. O que nós estamos assistindo aqui é muito mais depoimento de gente com briga local, comprometendo todo um movimento. Vocês sabem que vocês não estariam nem perto de ter um lote de terra se não fosse um MST, criado em 1984 no meu estado, na cidade de Cascavel. Eu não tenho dúvida que vai ter armação aqui, tá? Vai ter armação de gente que quer incriminar o MST. Sabe por que eu ri quando a deputada falou aqui que até agora eu só tenho vontade de chorar? Porque ela tem uma linda inteligência, mas ela tem um coração escuro. Ela tem um coração ruim, porque foi numa inteligência dessas que eu e os demais que estão lá sendo expulsados, na ideologia de que a sociedade paralela é nossa inimiga e eles são os nossos defensores, que eu e maioria das que estão lá acreditaram, mas pelas ações do MST a gente pôde comprovar que eles nunca lutaram pela reforma agrária, mas sim pelo poder de estar com aquelas famílias nas mãos, fazendo propriedade escravitória delas. Nós éramos escravos de propriedade do MST, para ocupar que eles quiserem que ocupe e para votar em quem eles quiserem que vote. Porque eu vejo aqui pessoas bonita por fora, com uma intelectualidade de produzir uma fala de socialismo, mas as ações é diferente. Eu estou indignada mais uma vez com esses representantes desse país. Gente, sinceramente, como é que a gente chega nesse ponto da presidente do Partido dos Trabalhadores falar para uma senhora que ela jamais conseguiria um pedaço de terra se não fosse pelo MST? Como é que a gente chega no ponto em que a presidente do Partido dos Trabalhadores deslegitima uma senhora que participou desses acampamentos por conta da visão local que essa senhora tem? Foi o que essa senhora falou, né? Fala com ar de intelectualidade, né? E, na verdade, está muito longe do povo brasileiro. Mas, enfim, o vídeo não é sobre isso. O vídeo é sobre gerenciamento da miséria. O que essa senhora está falando aí foi algo que eu já vi na prática. Acontece da seguinte forma: o movimento social, mais especificamente o movimento que luta por moradia, né, por terra ou por moradia, promove essas invasões, essas ocupações, com a experiência que esses movimentos têm, com o suporte jurídico que esses movimentos têm. Essas famílias, elas ocupam esse ambiente, constroem suas casas nesse ambiente e ficam por anos sendo alimentadas por esses movimentos sociais, sem de fato conseguir uma escritura, enfim, elas ficam por anos alimentadas e dependentes do trabalho desses movimentos sociais. A partir do momento que essas pessoas se recusam a se manter na luta, se recusam a participar, né, das manifestações, se recusam a participar das outras ações desse mesmo movimento, essas pessoas são abandonadas juridicamente.
tá? Ou elas são convidadas a se retirar do movimento, né, e do que o movimento conquistou. Porque, obviamente, são pessoas que não estão mais envolvidas na luta. São pessoas que abandonaram o movimento, né, que se envolveram com o bolsonarismo, com a direita, são traidores da luta, e por conta disso esse movimento, o próprio movimento, dá um jeito de expulsar essas pessoas das terras, das casas, tá? É isso que acontece. Uma vez, eu estava, acho que em 2012 ou 2011, agora eu não tenho certeza, houve um movimento no mundo inteiro chamado Occupy All Streets, tá? No Brasil, no Rio de Janeiro especificamente, as pessoas colocaram barracas, né, na Praça Cinelândia, no Rio de Janeiro, que fica bem no centro do Rio. E nesse acampamento existiam diversas atividades, as pessoas se reuniam, faziam discussões, enfim. Só que nem todo mundo dormia, né, nas barracas, né, porque era no meio do centro do Rio de Janeiro, era muito perigoso. Então as pessoas faziam revezamento, tá? Iam dormir em casa e no dia seguinte dormir na praça, por outra pessoa dormir em casa, enfim, ficavam nessa estratégia. E aí eu trabalhava no centro na época, né, numa distribuidora de energia. E aí eu passei por lá e conversei com algumas pessoas, e eu conversei com um rapaz, e ele me falou que, na verdade, ele participava de uma ocupação na Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro, num prédio, tá? E ele falou que tinha muitos anos, que ele cresceu nessa ocupação. Mas ele falou que estava muito insatisfeito porque as pessoas eram, como é que eu posso dizer, gerenciadas, né, revezadas para dormirem na praça. E ele falava, não, mas eu trabalho, não queria estar aqui, que não sei o quê, o pessoal dessa ocupação a gente vai, tipo assim, vai abandonar o movimento, vai se recusar a vir e tal. O que aconteceu? Depois que eles decidiram abandonar o movimento, uma ocupação que durava anos, tá? Eles foram despejados. E no site desse movimento tinha um texto explicando por que aquele prédio foi despejado, as pessoas que moravam lá foram despejadas, porque as pessoas abandonaram a luta, né, e consequentemente abandonaram o suporte jurídico, que não dava direito para essas pessoas, mas que segurava essas pessoas lá. E aí eu lembro que na época eu fiquei chocada, e eu até falei assim, poxa, por que eu não peguei um contato desse menino para saber onde é que ele tá, o que aconteceu, como é que ele e a família dele estão, mas enfim. O que essa senhora tá falando na CPI do MST é que é isso que acontece. As famílias são atraídas com a promessa de que elas terão moradia, que elas terão uma terra para plantar. Essas famílias ficam presas nessa promessa e em troca, né, para que essas famílias continuem sendo presas, essas famílias precisam trabalhar pelo movimento. Isso é gerenciar a miséria. O movimento não liberta as pessoas de fato, né? Ficam gerenciando as necessidades dessas famílias, mantendo as famílias presas em troca dessas famílias trabalharem pelo movimento. A primeira vez que eu fiz esse vídeo, eu fui muito mais enfática, sabe? Mas dessa vez tá sendo difícil um pouco gravar esse vídeo, vou ser bem sincero, eu tô até meio avoada, porque esse relato dessa senhora mexeu comigo, sabe? E eu vejo, por exemplo, a esquerda deslegitimando o depoimento dessa senhora porque ela se envolveu com o bolsonarismo. Talvez ela tenha se envolvido com a direita justamente por conta desse tratamento que ela teve. Ela estava cansada e ela percebeu que era na direita que ela poderia ser melhor representada, melhor cuidada. Eu achei um absurdo a Gleisi falar que essa senhora não conseguiria um pedaço de terra se não fosse pelo MST. Gente, que loucura isso! Que absurdo! Eu achei isso, eu não consigo nem, sinceramente, eu achei isso de uma crueldade, de uma falta de bom senso, de uma arrogância, de uma maldade, né? Então, o que a gente está vendo, né? A esquerda deslegitima uma vivência regional dessas pessoas, né? Como se não fossem, essas vivências fossem válidas. A esquerda ameaça essas pessoas com processo, né? Por conta dessas pessoas estarem fazendo os seus relatos, como eu acabei de fazer aqui. A esquerda chama essas pessoas de incapazes
e colocam um movimento social que a esquerda organiza como a solução da vida dessas pessoas, trata essas pessoas realmente como mão de obra, né, para a própria luta da esquerda, em vez de fato lutar para garantir a emancipação dessas pessoas, prometem terras que jamais serão dadas, né, porque juridicamente essas terras têm proprietários, são terras utilizadas, são terras férteis, mas mesmo assim prometem. O movimento sabe que não vai dar certo, o movimento sabe que eles serão despejados uma hora ou outra. Depois de tudo, ainda acusam as pessoas que não querem mais aceitar essa lógica de traidores do movimento. A pessoa ela não tem o direito de recusar participar do movimento. A partir do momento que essa pessoa consegue um espaço para viver graças ao movimento, ela se torna escrava dessa luta. Ela tem que viver eternamente como, enfim, funcionário da luta. É a moeda que o movimento pede para essas pessoas. E aí isso envolve, enfim, tudo, tá, gente? Não é só ocupação, mas é campanha eleitoral, tá? Enfim, esses movimentos, tá? Existem diversos problemas, mas eu acredito que esse problema de gerenciar a miséria das pessoas, né, em troca de conseguir mão de obra barata, ou melhor, mão de obra escrava, eu acho que é o problema maior. É o problema maior. Esse vídeo, então, foi para explicar para vocês como é que funciona o gerenciamento da miséria. Então é isso, gente. Esse é o vídeo de hoje. Se você gostou, sabe o que fazer, né? Curte, compartilha e se inscreve no canal. Um beijo para vocês. Tchau!